nome é Rebeca e eu sou da Northway e hoje o tema é aluguel, conheça os seus direitos. Você que ainda não chegou no Canadá ou você que está procurando uma residência pela primeira vez, pode ser que você não conheça algumas das informações que eu vou passar aqui, que é muito importante que você saiba. Eu vou focar na província de British Columbia, aqui na província de BC, porque as regras e as leis podem variar de província para província, então eu vou focar aqui na província de BC, tá bem? Bom, eu dividi aqui então em 3 grupos, né? Antes de você alugar, durante a sua locação e quando você termina o contrato, para facilitar aí o entendimento de vocês com relação a isso. Bom, para começar, eu sempre falo isso, né, em outros vídeos, até referente à imigração, visto tudo, ou até estudo aqui no Canadá. Toda vez que vocês estiverem procurando uma acomodação, tomem cuidado quando vocês forem escolher, se vocês estiverem fechando com pessoa física. Acontece aqui também de ter fraudes, acontece de realmente de você, ou até mesmo fotos modificadas. Então, se você fecha um contrato quando não tem uma empresa, né, uma empresa conhecida, uma empresa realmente responsável por essa locação, pode gerar uma frustração aí sua no futuro. Então, vamos assumir aqui que tudo deu certo e eu vou falar um pouquinho, então, antes da locação, durante a sua locação e nesse término de contrato. Bom, para começar, é muito mais fácil você alugar, né, um apartamento, uma casa aqui do que no Brasil, porque não exige fiador. Né? Então, o que o landlord, que é essa pessoa responsável, ou é o proprietário, ou é o manager, um gerente, né, do prédio, enfim, dessa casa, que vai entrar em contato com você, que vai ser a pessoa que vai coletar o seu contrato, enfim, que vai lidar com você durante esse período de locação. Ele pode pedir referências. Então, essas referências podem ser pessoais, profissionais. Se você não tiver construído isso ainda no Canadá, eles podem pedir que você mostre o seu contrato de trabalho ou até mesmo o seu extrato bancário para comprovar que você tem condições de pagar o aluguel nos próximos meses. Os contratos aqui, eles têm média de duração de 1 ano, que é o que a maioria né, dos prédios, enfim, das casas, eles pedem, com algumas variações de 6 meses, mas a maioria, eles querem realmente locatários né, de longo prazo, com duração aproximada aí de 1 ano, e depois que passar esse período, você acaba pagando mensalmente, e aí é como que o contrato ele vai sendo estabilizado, tá? Então, como eu falei, uma vez que você encontrou o apartamento, o próximo passo vai ser você pagar né, na assinatura do contrato, é você pagar esse depósito de segurança. Esse depósito de segurança, se você tiver animal de estimação, pode ser que eles peçam também um valor referente ao seu animal de estimação, lembrando que não são todos os prédios ou todas as casas que aceitam o animal de estimação. Então, se você estiver vindo para cá com o seu animalzinho de estimação, você vai precisar procurar apartamentos e casas que aceitem, que sejam pet friendly, para você conseguir trazer o seu bichinho de estimação para cá, tá? Então, assim, nesse depósito de segurança, geralmente é o valor equivalente à metade do aluguel. Se o seu aluguel, por exemplo, é de $1.000, $500 vai a mais, né, o que você vai ter que pagar, vai ser essa quantia que vai ficar durante toda a sua estadia, de todo o período que você estiver morando nessa propriedade, esse valor vai estar lá e você vai conseguir reaver esse valor no final do seu contrato, tá? Que mais? O landlord ele também pode pedir que você faça pagamento com cheques, né? Então ele pode pedir cheques predatados, você vai colocar todas as datas lá dos próximos vencimentos e também pode ser uma outra forma de você fazer o pagamento. O landlord ele não pode deixar de alugar o prédio, enfim, o apartamento, a casa para você, com base na sua raça, com base no número de filhos que você tenha, ou da sua orientação sexual, se você é casado, se você é solteiro, enfim, eles não podem se basear nisso porque é considerado discriminação, tá? Inspeção, né? Quando você chega e você tem interesse de alugar aquela propriedade, você faz uma inspeção para garantir que tudo aquilo que você viu está de acordo com aquilo que você está alugando. E quando você sai, as inspeções também são feitas. Tenha tudo isso por escrito, tá? Então, deixe tudo constado no contrato. Então, tudo aquilo que você viu, que você está de acordo. Então, tudo aquilo que você tenha, né, visto que tudo aquilo tenha realmente acordado, tenha tudo isso por escrito. Até se tiver qualquer desavença com o seu landlord, é importante que vocês tenham tudo isso por escrito, que pode ajudar aí, caso precise entrar
com um processo um pouco mais sério, vocês vão ter tudo isso documentado, tá? Então não esqueça de ter tudo isso por escrito. Agora falando um pouquinho sobre durante a sua locação. Bom, o landlord ele não pode entrar na sua propriedade sem ele avisar com 24 horas de antecedência um comunicado que tem que ser por escrito. Ou então, ou por e-mail, ou por carta, que ele coloca a carta debaixo da sua porta, ou através de uma text message, né, através de uma mensagem de texto, alguma coisa assim. Eu sei que pode causar estranheza para muitas pessoas, mas é porque aqui esse landlord é a pessoa responsável pela própria manutenção do seu apartamento. Por exemplo, se quebrar uma máquina de lavar dentro do seu apartamento, o landlord é a pessoa responsável. Obviamente, ele vai contratar uma empresa, enfim, uma pessoa, para arrumar, né, para cuidar da manutenção do seu apartamento, da sua casa. Então eles vão entrar no seu apartamento para poder fazer todos esses reparos. Mas eles precisam, ou por qualquer outra eventualidade que acontecer, eles precisam comunicar por escrito e dizer qual que é o motivo pelo qual eles estão entrando no seu apartamento. Então eles não podem entrar de surpresa. Então se isso acontecer, vocês têm como reportar, porque isso não pode acontecer, tá? Que mais? Taxa para chaves. O landlord não pode cobrar uma taxa para te entregar as chaves. Então já faz parte do pacote quando você assina o contrato que ele te dê as chaves que te permita ter acesso à sua propriedade. A única forma que eles têm de cobrar uma taxa extra é se você precisar de uma chave nova ou por uma chave adicional, ou se você precisar substituir uma chave perdida, aí sim eles podem cobrar uma taxa adicional, mas não uma primeira, sendo que essa é a única forma que você tem de acesso à propriedade, tá bem? O preço. O aluguel também não pode ser aumentado dentro do período mínimo de 12 meses. E se isso acontecer, o landlord tem que te avisar com pelo menos 3 meses de antecedência, tá? Isso é previsto por lei, então isso não pode acontecer do aluguel ser aumentado antes desse prazo e se você não receber esse comunicado por escrito, com pelo menos 3 meses de antecedência. Agora falando um pouquinho sobre o término do contrato, aqui como que funciona, né? Eles pedem que você comunique com 30 dias de antecedência quando você estiver o interesse de sair, de deixar a propriedade. Então, se o seu contrato ainda estiver vigente, vai ser uma quebra de contrato se você sair antes desse período, por exemplo, dos 12 meses. E o landlord ele pode quebrar o contrato se, por exemplo, você não estiver cumprindo as regras, no sentido de você não pagar o aluguel em dia, ou se você tiver colocado muitas pessoas para morar na mesma propriedade. Por exemplo, aconteceu no prédio que eu morava, e quando eu chego no hall do prédio, tinha aproximadamente 18, 20 pessoas, e aí eu fui perguntar para o landlord o que tinha acontecido, e aí eles falaram que era um apartamento de um dormitório que eles tinham alugado para 2 pessoas e tinham acho que 18 pessoas morando lá. E aí eles realmente quebraram o contrato, aí todo mundo teve que ir embora, enfim. Eram mais jovens, né, adolescentes jovens, então para eles eles colocaram lá, mas obviamente acabou dando errado isso para eles. Mas nesse sentido, então, o landlord ele pode quebrar o contrato. Bom, se você quebrar o contrato, você também tem que avisar, né, com 30 dias de antecedência, até para você ter o seu depósito de segurança de volta. 30 dias de antecedência e você tem que ajudar, né, de certa forma, o landlord a conseguir aplicações dentro do mesmo perfil que você. Né? Então, é uma forma que você tem de conseguir o seu depósito de segurança de volta, tá? Bom, e aí uma coisa que vocês não podem esquecer, quando vocês saírem, né, quando vocês estiverem saindo dessa propriedade, de comunicar, né, de dar o endereço novo para o landlord para que ele possa enviar o cheque e fazer o pagamento para vocês desse depósito de segurança, tá bem? Bom, eu acho que é isso. Eu espero ter contribuído com as informações referente à locação aqui no Canadá. Se vocês tiverem qualquer outra informação referente a morar, estudar, trabalhar ou até mesmo imigrar, deixa um e-mail, uma mensagem para nós, info@northway.com e voltem mais um vídeo em breve. Até mais. Tchau, tchau!